Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. O Senhor nessa noite nos deu uma palavra ao meu e ao teu coração que se encontra no Evangelho de Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37, que nos diz: Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Aleluia. Jesus, o próprio, disse estas palavras acerca daquilo que nós falamos. Jesus começa no versículo 31, falando acerca do pecado contra o Espírito Santo, da blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Jesus disse: Eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o homem, contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro, nem nunca. Jesus estava repreendendo duramente os fariseus que blasfemavam contra ele, porque Deus usava Jesus e os fariseus diziam que era Beelzebul, que eram os demônios que estavam usando Jesus. E Jesus dá um grande ensinamento aos fariseus, dizendo: olha, todo reino dividido não subsiste, ele cai por terra. Se eu expulsasse demônio pelos demônios, o reino dos demônios estaria dividido e ele se desfaria, cairia por terra. Mas se eu expulso por Deus, eis que manifesto a vós agora o reino de Deus. Aleluia. E Jesus disse: olha, tenham cuidado com a blasfêmia, porque se vocês blasfemar contra o homem, será perdoado. Todo tipo de blasfêmia e pecado será perdoado, mas se vocês blasfemar contra o Espírito Santo, como vocês estão blasfemando, dizendo que quem me usa é Beelzebul, Jesus disse: não tem perdão para vocês, nem hoje, nem no passado e nem no futuro. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Ele disse: vocês podem blasfemar até contra mim, contra o Filho do Homem, que será perdoado, mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste século, nem no futuro, nunca. Jesus disse: olha, ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Jesus disse para os fariseus ainda mais: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca, porque o homem tira boas coisas do seu bom tesouro do seu coração. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira mais coisas. Jesus disse: tome muito cuidado, porque, aleluia, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa ou precipitada que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. A boca tem poder de matar e de dar vida. A nossa palavra é poderosa, porque Deus deu poder através de seu Filho Jesus para as nossas palavras terem peso. Então, se a palavra for de condenação, nós seremos julgados naquele dia, mas se a nossa palavra for palavra de bênção, eu creio que nós seremos recompensados. Jesus conclui no versículo 37: porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Jesus disse: vocês mesmos estão se condenando, fariseus, porque vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. Vocês estão assinando a carta, o ofício da condenação de vocês. Vocês mesmos estão assinando a condenação de vocês, porque estão blasfemando contra o Espírito Santo. Então, quando a gente vê um irmão falar línguas, profetizar, rodar, pular, deixa lá. Se você não sabe o que é Deus, não abre a boca, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Se não sabe se é Deus ou não, fica quieto e ora, que Deus vai revelar os segredos escondidos no coração da pessoa. Quem tem o discernimento, Deus vai mostrar, mas mesmo assim ele não pode abrir a boca, porque a blasfêmia é muito perigoso. A palavra do Senhor disse: pecar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem, mas contra o Espírito Santo não. Então deixa Deus usar os vasos, né? E se não for Deus, é com a pessoa e Deus.